abraçar. Então, de início, né, ele teve ali um aviso, né? Então, apesar de ter todo o planejamento no plano espiritual, quando ele encarnado, a vida foi levando ele por caminhos que estava preparando ele para essa missão, mesmo ele não sabendo, porque quando a gente reencarna, a gente recebe o quê? O véu do esquecimento. Então Kardec foi trilhando uma vida toda pautada, né, na educação, no estudo. Era um educador, um pesquisador respeitável, adepto de Pestalozzi. Então ele foi criando ali uma imagem social, a respeitabilidade do seu trabalho, para que naquele momento exato ele tivesse alguma credibilidade. Porque imagine uma pessoa sem ser conhecida, sem crédito nenhum, viesse com a história de que existem espíritos que se comunicam com nós encarnados. Ninguém ia dar nenhuma razão, nenhuma credibilidade. Então precisava ser uma pessoa de porte, né, que foi Kardec. E ele recebeu um comunicado informando a ele do que ele enfrentaria, porque naquele momento ele poderia ter desistido, né? Então, a missão dos reformadores é prêmio de escolhas e perigos. Então, não só de Kardec, mas todos aqueles que se determinam a reformar, a modificar algo, a transformar algo, passam por isso. Nós somos assim. Quando a gente determina mudar a nossa vida, olha quantos obstáculos aparecem na nossa frente para que a gente caia, para que a gente desista. Tá muito difícil, vou voltar para o que era antes. Não é assim? Eu vou me dedicar ao estudo da doutrina. Aí no dia que você marcou para fazer o estudo, aí acontece alguma coisa, chega uma visita e assim vai. Então, imaginem essa missão que ia transformar o mundo. Olha quantos obstáculos, quantas barreiras. Então aqui ele fala de uma forma geral. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. E aí, os espíritos disseram para ele de tudo que ele ia sofrer, né? Ele ia ser caluniado, ia ser traído. Aí a gente lembra de quem, gente? Jesus. Jesus fez tanto bem, curou tantas pessoas, transformou vidas. E o que aconteceu com ele? Foi traído, foi humilhado. Então, por que a trajetória de Kardec seria facilitada? Né? Faz parte da transformação. E aí, eles disseram para ele, para tais missões, né, como essa de transformar o mundo, não basta a inteligência. Então, isso exigiria de Kardec muito mais do que todo o conhecimento técnico, científico, educacional que ele tinha. Faz-se mister primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Então, é uma lição para nós. Se a gente quer mudar alguma coisa, tem que ser com humildade, modéstia e desinteresse, no sentido de ser um desinteresse pessoal. Então, o trabalho do bem não pode ter um interesse pessoal. Eu vou auxiliar hoje aqui para eu ganhar o meu bônus hora e amanhã eu receber de volta. Se for assim, né, não cumpriu o papel. Quer comentar alguma coisa, né? Bom, não exige-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Então essa foi a proposta que Kardec recebeu. E quem assistiu o filme de Kardec deve lembrar desse episódio no filme, e ele não titubeou, né? Ele, sim, mesmo com tudo isso, eu aceito isso, né? Bom, então, de todas as obras de Kardec, e eu destaquei aqui especialmente o livro Viagem Espírita em 1862, que narra
algumas viagens que Kardec fez em busca, né, dessa pesquisa toda que ele estava fazendo, para ele entender como isso repetia no mundo, como isso acontecia em outras regiões. Então, desse livro aqui, não sei se alguém aqui já leu, mas se não leu, recomendo, porque é interessante a gente saber a trajetória, o que levou. Não é sentar atrás de uma mesa e escrever, não é ir para as reuniões, como ele ia, né, mediúnicas, e perguntar aos espíritos e responder, e agora eu boto aqui no caderninho. Não era só isso, era encaixar tudo isso e fazer funcionar. Então ele saiu ao mundo, né, pesquisando e analisando os efeitos disso. Então, dessa obra a gente tira alguns objetivos aqui principais do Espiritismo. Primeiro, consolo dos que sofrem. Não é o Consolador prometido que Jesus, né, nos disse que teríamos? Segundo, erguer a coragem dos caídos, porque é inevitável que a gente caia e a gente se desmonte em algum momento, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, e arrancar o homem de suas paixões e do desespero do suicídio. Então, principalmente nos dias de hoje, né, gente, o suicídio é muito preocupante. Ai, Dani. Então a gente escolheu estar aqui. Provavelmente a maioria aqui já se declara espírita. E se a gente pensar em tudo isso que foi dito e pensarmos em nós mesmos, há quanto tempo nas nossas diferentes existências a gente vem titubeando, a gente vem prometendo que vai fazer diferente e faz igual. Então, quando a gente analisa esses objetivos do Espiritismo, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é que, bom, agora a gente tem tudo na mão para fazer diferente. O que Kardec fez, com a sua inteligência, com a sua sensibilidade, com a sua responsabilidade, foi juntar aquilo que a espiritualidade amiga trazia para a gente, organizar e, acima de tudo, dar o exemplo. Que é isso que nos pega, né? É o exemplo que arrasta as pessoas, né? Então, quando a gente olha esse primeiro aspecto do objetivo do Espiritismo, consolo aos que sofrem, vamos pensar em como a gente, enquanto humanidade, sempre lidou com a morte da pior forma possível. A gente sempre encarou a morte, quando a gente não gosta da pessoa, como uma forma de se livrar dela. Por isso que a gente tem guerra até hoje. Então, se eu não resolvo, se não vai ser do meu jeito, eu vou impor o meu jeito eliminando aquela pessoa. Só que peraí, eu não elimino ninguém, só mudo o lado. E eu me comprometo a partir do momento que eu tenho a responsabilidade por tirar a morte daquela pessoa, direto ou indiretamente. E da mesma maneira, a gente encara a morte como uma perda quando ela se refere às pessoas que nós amamos. A época de Kardec, século XIX, é uma época, por exemplo, que a mortalidade infantil ainda era muito alta. Então a gente vai falar aqui de 1 em cada 3, 1 em cada 4, 1 em cada 5 crianças ou jovens mortos. Para a gente chegar no momento como a gente está, de século XXI, com dados da OMS, mais ou menos em 2019, 1,5 milhão de crianças entre 10 e jovens de 24 anos morrendo no mundo. Gente, mas bastaria um. Se esse um é quem eu amo, é o suficiente para acabar comigo. Então, esse consolo, ele não vai passar por a gente dizer assim: eu sou espírita, então eu não vou chorar. Claro que não.
porque a gente é ser humano. Mas a gente vai entender uma cena como essa como desnecessária, como ruim para quem sofre e ruim para quem está do outro lado. Então o desespero muda. Para que eu vou querer ir no caixão junto com meu filho? E aqui eu não estou, logicamente, que eu não estou fazendo um julgamento dizendo que essa pessoa está errada. Eu só estou pensando junto. Vamos pensar. Para que eu vou querer ir junto? Porque se ele foi antes de mim, tem um motivo. Estar ali naquele caixão não vai me fazer morrer. As minhas células vão continuar vivendo. Então eu não vou estar com ele. Se eu me matar, a Valéria falou agora aqui, essa é uma outra questão, que o Espiritismo em Kardec foi muito decisivo com relação à questão de esclarecimentos sobre o suicídio. Também não vai adiantar, muito pelo contrário. No Céu e Inferno, uma das obras, né, quando ela comenta sobre as obras, a gente tem aqui as 7 obras principais do Espiritismo, desde o Livro dos Espíritos até o Obras Póstumas, que logicamente depois que ele desencarna. Então tem um que é o Céu e Inferno, que fala sobre isso. Um jovem que morre porque estava doente, e a mãe diz: a gente já se vê daqui a pouco. Só que depois ele dá a comunicação, porque ela se mata, né? E ele dá a comunicação, que foi a pior coisa que ela fez, porque aquilo separou eles por um tempo que ele nem sabe quanto vai ser. Então, o que acontece? A gente vai sofrer, a gente vai sentir saudade, mas não é o até nunca mais, é o até breve, é o até logo. A gente entende, sabe por que tem uma frase que eu gosto muito desse livro aqui, O Consolador, que é de Respostas do Emmanuel, né, pela psicografia do Chico, que diz assim: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Porque diariamente a gente vai ver a morte de crianças e jovens sendo anunciadas ou que chegam de alguma maneira aos nossos ouvidos. E é claro que a gente vai ficar triste, é claro que a gente vai sofrer. Mas o que o Espiritismo me traz de diferente? Ele vai me dizer: isso foi planejado. Então a gente aceitou participar disso. Isso foi um acordo. E vai dizer também que não é o fim. Foi planejado e não. Exatamente. Que é o que a gente está falando aqui, né? É a grande questão. A gente então entende que é espírito imortal. Então a perspectiva muda. Por quê? Porque tudo que a gente está vivendo aqui, claro que é importante, mas a gente não vive para isso. Então, se somos espíritos imortais, isso aqui é uma passagem. Então a gente vive para quê? Para progredir aqui e cada vez ir se melhorando, mas aqui é estágio, aqui é transitório. Então, ter essa visão faz a gente entender, quando um ser amado parte antes da gente, faz a gente entender que, poxa, então para aquele planejamento dessa existência, dessa vida, ele conseguiu. Missão cumprida. Mas por que eu fiquei? Porque eu ainda não completei. Então eu vou ter que continuar e completar. Que consolo, né? E aí, com isso que a Dani falou, eu pergunto a vocês: porque a doutrina consolar os que sofrem e não curar a dor dos que sofrem? Por que consolar? O que é consolar? Vocês já pararam para pensar? Quando a gente consola alguém, a gente não está querendo tirar a dor daquele alguém. A gente está dando força para que ela supere aquela dor, para que ela siga adiante. Então isso é o consolar. Não é eliminar a dor, porque a gente tem que passar por ela para a gente crescer. Então quando a gente consola, o objetivo é amparar, é segurar a mão, eu estou contigo. E é o que a doutrina faz com a gente. Então, não há nenhuma obra espírita, a promessa de felicidade plena,
né, a promessa de perdão dos seus erros e pecados. Não existe isso. De não sofrer. De não sofrer. O que existe é o consolo para os momentos difíceis e a certeza de que só depende da gente superar tudo isso. Então, se a gente segurar na mão do Cristo, pegar os ensinamentos que a gente aprende aqui na doutrina e colocar na nossa vida, a gente vai ter essa certeza do que a Dani falou. A morte não é o fim. A gente sabe disso. Nós, espíritas, sabemos. Mas nós vivenciamos isso no nosso coração? Esse é o ponto mais difícil. Quem é o pai, quem é a mãe que perde um filho e fala assim, não, a morte é só uma passagem? Não tem como. Embora a gente saiba disso, a gente precisa aprender a fazer isso acontecer dentro do nosso coração. Então, esse é o maior desafio. Né? Posso passar? Pode. Aí, falando ainda, né, da questão dos desafios, Kardec, né, eu trouxe aqui o livro Espírito da Verdade, também um excelente livro, para quem quiser, recomendado. No capítulo 52, pelo Espírito de Hilário Silva, ele narra ali uma passagem que aconteceu com Kardec. Por quê? Diante de toda a sua obra, de todo o seu trabalho, calúnias, traições, isso desanima qualquer um, né, gente? E Kardec é humano, como nós, né? Foi. Então, ele estava ali um dia muito desanimado, cansado, assim, desmotivado, e aí, de repente, entregaram um pacote na casa dele. É o que vai narrar esse capítulo 52, chamado de Um Céu. E aí a esposa dele pega esse pacote e entrega para ele. Ele abre o pacote e recebe uma carta, né, dentro do pacote. E na carta conta a história de uma pessoa que tinha perdido a esposa e depois que a esposa faleceu, né, que ele enfrentou ali uma doença e faleceu, essa pessoa perdeu o chão, perdeu a motivação de vida, o interesse pela vida e começou a pensar no suicídio. E aí naquela lida, né, de não quero mais, vou me matar, ele foi para a ponte, né, onde era o ponto dos suicídios, né, naquela época, em Paris. E ele, quando chegou ali, determinado a se matar, ainda pensando, vou morrer de qualquer jeito. Porque se eu não morrer da queda, eu vou morrer afogado, não sei nadar. E aí ele põe a mão na muleta e cai um livro no pé dele. E ele pega aquele livro, meio molhado, né? Ele vai narrando ali. E ele abre o livro e encontra a frase: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado a Laurent. Então, quando ele viu isso, ele falou, opa, vou ler essa obra. Procurou naquele momento, já desvencilhou a ideia do suicídio, procurou um local claro, né, um poste de luz, para que ele pudesse ir folheando a obra ali, e foi se interessando e leu essa obra, e essa leitura do Livro dos Espíritos, que era a obra, salvou a vida dele. Então, depois desse encontro com essa literatura, ele desistiu do suicídio. E aí ele vai, encaderna o livro que estava ali no tempo, né? Faz uma encadernação bem bonita e presenteia Kardec, que foi esse pacote que ele recebeu. E aí, quando Kardec abre a página, né, do livro, quando se colocam as dedicatórias, ele encontra a primeira frase e a segunda: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperam em sua publicação. Então ali Kardec renovou a sua motivação. Então, se tudo de ruim que acontecia o desanimava, ele pensou, olha a importância desse trabalho, não posso desistir, eu tenho que continuar. E ali ele retomou de novo o gás para a sua trajetória. Então, a gente pode dizer que Kardec porque somos imortais, um grande defensor da vida. E os seus trabalhos dentro do Espiritismo são trabalhos importantíssimos de prevenção ao suicídio.
Porque com o Espiritismo, primeiro a gente entende, como ele fala aqui no livro Céu e Inferno, ele diz assim: concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então de fugir a qualquer preço da vida. Com o Espiritismo, ao contrário, o futuro se nos desdobra e a esperança se fortalece. O suicídio deixa de ter um objetivo, uma vez que apenas nos isenta do mal para nos arrastar a uma vida 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo tem arrancado tanta gente de uma morte voluntária. Então aquela dor que eu quero eliminar, ela não vai cessar, porque ela está em mim. O que eu vou eliminar, o que eu vou matar é o corpo. Então, ele vai trazer para a gente uma elucidação do que acontece. E até Kardec, como é que era? Tudo bem que no protestantismo a coisa já era vista de uma outra maneira, mas muitas vezes se colocava o suicida em praça pública para que as pessoas olhassem e não repetissem aquele ato. Então não havia uma compaixão. Ele não poderia ser enterrado no cemitério junto com as outras pessoas. Então é sempre aquela coisa do castigo. Só que aquele ser continua, ainda tem isso. Então, além de ele estar vivenciando, vendo tudo que estava acontecendo ali, né, era como se ele vivesse realmente no inferno. Então, quando vem o Espiritismo, vem esse novo olhar, o olhar de compaixão, de piedade, que nada mais é do que o olhar do Cristo. Por isso que a gente diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, dessa maneira, a gente pode entender o que acontece, que a gente não morre, que a gente vai ganhar mais problema. Então, quantas obras, além do Céu e Inferno, vamos falar sobre isso? Memórias de um Suicida é um livro que narra detalhadamente tudo isso. Mas também vem um consolo àqueles que ficaram. Então, olha só, eu acho que são 3 aspectos importantíssimos de prevenção e conhecimento do suicídio que o Espiritismo nos traz. Porque a gente não sabe, por exemplo, que o Divaldo, com novinho, com 13 anos, perde uma das irmãs, a Nair, com 26 anos, por meio do suicídio. E como aquilo impactou a família deles. Como aquilo foi um tremendo aprendizado para ele. Então, é uma outra abordagem, né? É a abordagem do consolo e da compaixão. E aí, a pergunta, né? O suicídio só acontece para quem é espírita? Não, né, gente? É um fator que atinge a qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer raça, né? De qualquer cor. Então, a importância da obra, a importância de Kardec nesse ponto para toda a humanidade, porque se todos compreendem que a vida continua e fugir dos problemas materiais da vida não vai fazer mudar nada, porque quando você chegar do lado de lá, você vai ver que os problemas materiais se foram, mas a culpa, o ressentimento, a dor continua. E aí o desespero é maior ainda, porque aqui você, a partir do suicídio, acreditou que estaria fugindo do problema. E quando você chegar lá, como é que você foge do problema? Agora não dá para ser suicidado 2 vezes, né? Então é um problema em dobro. E aí vem, né, um grande trabalho do Espiritismo, no consolo, no auxílio, né, com os benfeitores, o trabalho imenso dos benfeitores espirituais. Então ninguém fica desamparado, ninguém. Todos nós recebemos amparo. O pior dos assassinos, dos criminosos, vão receber amparo. Então, às vezes, há questionamentos, né? A gente observa, às vezes, nas comunicações mediúnicas, de um espírito dizer, mas por que atenderam fulano, ciclano, que era um criminoso, que era isso? Né? Não merecia. Na justiça divina todos merecemos. Basta que a gente se proponha a transformação. E aí, diante disso tudo, aí vem a pergunta.
lá no livro Síntese Doutrinária de Leon Denis, o questionamento, né? Então, o Espiritismo é a religião do futuro? Porque eu já ouvi falar muitas vezes, no futuro só vai haver uma religião, o Espiritismo. Esse é o propósito? Está lá nos objetivos do Espiritismo que a gente destacou, fazer todo mundo se converter ao Espiritismo? Não. Está dizendo que o Espiritismo é o detentor da verdade e todo mundo está fora dessa verdade? Também não. Então, a resposta é: ele é, antes de tudo, o futuro da religião. O Espiritismo, como seu nome indica, é a mais alta e a mais científica forma de espiritualismo. Então, hoje a gente vê nas universidades cadeiras, né, matérias sobre o espiritualismo. Faculdades de medicina já abordando o tema espiritualismo, não é espiritismo, né? O foco aqui é essa transcendência do ser, né? Independente do nome. Então ele é ao mesmo tempo, já o dissemos, uma ciência, uma filosofia moral e a solução social. Porque enquanto a gente não compreender que somos irmãos, que viemos nesse mundo para cooperar uns com os outros, a gente não transforma nada. E hoje, nós podemos dizer que somos seres cooperativos? O que vocês acham? Sim ou não? Mais ou menos, né? Então, assim, eu coopero no grupo que eu estou, lá na casa espírita, no meu trabalho, no meu lar. Mas isso basta? Isso é o significado de cooperação? Quando nós damos educação para os nossos filhos, ou eles têm a educação escolar, como é que hoje é o mundo nesse sentido da educação? Preparar o seu filho para quê, gente? Para a vida, para competir, para ganhar, para ser o melhor. Olha a proposta humana. A proposta do Espiritismo é essa? Competir, ser melhor, ganhar? Não. Cooperar. Por isso que ele diz: erguer os caídos. Isso é a cooperação. Então não me interessa ser o melhor, estar evoluído, progredindo, se todo o meu grupo, que é a humanidade terrena, está lá embaixo. Porque a humanidade, ela progride em conjunto. O planeta progride quando essa humanidade progride. Então olha que uma coisa leva a outra. Então não adianta eu querer sair na frente de todo mundo. Esse é o ensinamento. É a cooperação, né? Então, o Espiritismo vem nesse sentido, como ele diz aqui, respondendo admiravelmente às exigências do pensamento moderno, às necessidades do coração humano, às aspirações elevadas da alma, porque chega no momento que a gente não se satisfaz mais com as questões materiais. E aí a gente começa a sentir o quê? O vazio existencial. Aí vem a depressão, o suicídio, o desânimo e tudo isso. Então, eu considero que um dos aspectos mais relevantes na história da humanidade é quando Kardec cunha o nome, o termo médium. Porque a mediunidade não começa com o Espiritismo. E como é que eram vistos os médiuns até Kardec? Místicos, bruxos, feiticeiros, malucos. Quantas pessoas morreram queimadas porque percebiam a presença de espíritos, ou conseguiam ouvi-los, ou se comunicar, ou tudo isso junto, até escrever? Então eu trouxe de propósito imagens que são do filme do Chico Xavier, que a gente está representando aqui o Chico criança, que com 5 anos perde a sua mãe, entre aspas, a sua mãe Maria João de Deus, mas que no jardim, na horta, ele continuava vendo direitinho a mãe. Ele via, ele ouvia, ele falava, ele sentia. Isso
com a mãe, com outros espíritos. E como é que ele era visto? Como maluco. Olha só como Kardec, gente, que espírito, a gente tem que agradecer muito a ele. Porque ele tira da gente o sofrer da morte, aquele desespero da morte, porque a morte não existe. Ele nos faz pensar na importância de cada existência que a gente tem como uma oportunidade para a gente progredir. E com isso a prevenção ao suicídio. Mas ele também dá nome à capacidade que existe, que Deus mantém para todos nós, de comunicabilidade entre as duas dimensões. Porque onde há um sentimento de ódio ou de amor, as pessoas estão ligadas. Por isso que a gente tem que pensar também que sentimento que a gente emana. Porque sentimento de ódio permanece, se é no espírito. Se eu desencarno, é aquilo que eu estou levando. A angústia, a mágoa, o ressentimento, o não perdoar. Mas se é um sentimento de amor, é também isso. Olha essa mãe. Gente, o Chico conseguia ver a mãe. A maioria de nós não vai conseguir ver. Mas o fato da gente não conseguir ver não quer dizer que ela não está lá. Que o filho não está lá. Que o afeto se perdeu. Que o amor desapareceu. Então ele é demais. Ele é demais por ter colocado, por ter trazido isso para a humanidade. Acho que só esse aspecto já é incrível. Porque enche a gente de uma esperança, sabe? De uma alegria. Quantos somos aqui? O Nando conta quantos nós somos. Mentira! É 5 vezes mais do que está aqui, que a gente vê. Porque a gente sabe, como um livro de memória de um suicida conta, que numa reunião não existe esse teto. A amplitude da arquitetura, da engenharia é muito maior do que a gente vê. Que vários seres são trazidos aqui. Que nós que estamos sentados aparentemente passivos, estamos contribuindo para a assistência a esses seres. Porque cada vez que alguém fala aqui de perdão e alguém pensa aí, eu fui capaz de perdoar. Cada vez que alguém fala aqui de a vida continua e você pensa, meu amor continua. Esses espíritos que já sofreram e erraram como nós já fizemos, eles estão colhendo esses exemplos que a gente emite. São telas que se formam. Então todos nós contribuímos numa palestra. Gente, isso não é lindo demais? E a gente achando que só estava indo lá no médico para tomar um passe. Mas a gente trabalha. E muito. Pois é, então para que se sustente tudo isso, para que então o Espiritismo seja o futuro das religiões, o mais importante é a questão moral, é o que ela falou, são os exemplos. Não é falar da boca para fora, mas sim praticar, exemplificar. Não adianta você querer educar o seu filho com regras que você não cumpre. Não adianta você querer ser espírita dentro da casa espírita e ali do lado de fora você é um monstro. Então o exemplo é a maior importância nesse sentido. Então lá na Revista Espírita de 1861 se diz: o mais belo lado do espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, por aí é invulnerável. Preve-se na sua bandeira amor e caridade. Por que ninguém, nenhuma religião contesta a moral do Cristo? Todos os cristãos. Ninguém discute a moral do Cristo. Pode discutir alguns acontecimentos, mas a moral do Cristo ninguém. Então,
o Espiritismo vem com essa mesma força moral. Por isso que isso vai sustentar as bases de toda a humanidade, independente da religião. E cada um vai continuar com a sua religião. As religiões é que vão abrir, né, as suas visões para essas questões que hoje ainda há um negacionismo. É negar por negar. É igual quando a criança faz uma pergunta para o pai e o pai não sabe responder e diz não. Mas por que não? Não, por que não? Né? Não sabe como responder. Ele diz não, por que não? Não sabe. Então é mais ou menos por aí. E brevemente, né, diante disso tudo, a gente pensar filosoficamente a importância do Espiritismo quando responde essas três questões que sempre permearam a nossa história enquanto humanidade. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Quem somos? Somos espíritos imortais. Viemos de onde? Nós fomos criados simples e ignorantes, temos uma história e vamos continuar com essa história. E para onde vamos? Bom, a gente caminha para a perfeição, ou o mais próximo que isso for possível se a gente comparar com Deus. Mas a gente caminha para isso, para um progresso mesmo. Então, um planeta ele se modifica à medida que os seus seres se modificam para melhor. Então, essas perguntas, Kardec também contribuiu para respondê-las. Não adianta a gente se manter cético a respeito. Como eu disse aqui no início, não adianta eu falar não acredito na morte, porque ela vai acontecer. Não adianta eu não crer na reencarnação, ela vai acontecer. Então, o Espiritismo vem colocar um freio à disseminação da incredulidade. Então não vai haver sobre a Terra mais incrédulos. Então, se as ideias aqui colocadas em prática, por que o Espiritismo não é apenas uma religião? É uma filosofia, é uma ciência que vai sendo confirmada através dos anos, através da ciência. Porque para a gente acreditar em alguma coisa, o que a gente precisa? Do aval da ciência. Então, se o cientista vem e diz que o café faz mal, o café faz mal. Aí se o outro vem e diz que o café não faz mal, não, então não faz mal. A gente depende da opinião do cientista, não da nossa. Né? Então, não somente, né? Então, como é que ele vai disseminar isso? Não somente pelo raciocínio e pelo alerta sobre os perigos que ela representa, né? Que essa incredulidade representa. Não, a vida acaba na morte, então eu vou viver a minha vida inconsequentemente. As consequências lá do lado de lá serão outras. As vidas futuras serão complicadas. Mas por fatos, os perigos que ela representa, mas por fatos materiais que tornam tangíveis e visíveis a alma e a vida futura. Então é isso, quem somos, né? Para onde vamos? É a vida futura. Então, se eu sei que eu tenho consequências hoje, o que eu faço, o que eu planto, o que eu vivo, eu vou colher lá na frente. Não é o meu pai, meu irmão, o marido, o amigo, sou eu. Então, se a gente não entende isso, a gente vai viver dentro do materialismo. E a proposta aqui é que a gente se afaste do materialismo e viva o espiritualismo. Acho que a gente podia dar uma aceleradinha. Bom, então eu vou passar lá para a questão 799 do Livro dos Espíritos, que diz assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Então, enquanto a gente viver a vida meramente material, a gente não progride. Então, quando a gente entende que para viver essa vida precisamos de instrumentos materiais, precisamos do auxílio de dinheiro, de bens, a gente vai viver pautando a nossa vida só nisso, ou não. Né? Então, se eu entendo que isso aqui é uma passagem, que é necessário, porque a nossa vida é eterna, isso aqui é só uma fração dela, então eu vou receber o que eu preciso
na medida das minhas necessidades, usar. E o que eu tiver de excesso, passar adiante. Então essa é a proposta. Agora, se eu vivo pautado no materialismo, só me interessa o ter, e eu não tenho tempo para o ser, para cultuar a vida espiritual, para progredir nesse sentido, para se melhorar nesse sentido, então a gente vai ter aí um árduo trajeto pela frente, né? Então ele diz assim, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens, né, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então vem a história da cooperação. Enquanto a gente não entender e introjetar nas nossas mentes e corações que somos irmãos, a gente vai continuar vivendo as guerras, como a Dani mencionou lá no início, né? Então, olha a frase do Chico em relação a essa questão, né? A reencarnação, ela... Como é que eu posso ser uma pessoa, sei lá, que sou racista, ou tenho preconceito de gênero, sou xenófobo? Não faz o menor sentido. Além de tudo que Jesus nos ensinou, né, que não é assim que a gente deve agir, mas não faz o menor sentido, porque no momento eu estou num corpo feminino, em outra circunstância posso estar num corpo de sexo masculino, branco, ou de origem asiática, ou negro, vivendo no Brasil, nascendo no Brasil, ou em outro país. Então, não gostar de alguém que é de uma região tal, religião também, não faz o menor sentido, nem preconceito. E Chico nos dizia, né? Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas, porque às vezes a gente diz isso, não é possível que você seja meu irmão, não é assim? Não é possível que seja alguém da minha família, mas está lá, está certinho, para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Como é que o Nando começou a... Deixa eu desligar aí. Como é que o Nando começou a palestra? Ele disse assim: não estamos aqui a passeio. O Espiritismo nos mostra isso, né? Tudo tem um porquê. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Então, todas as coisas que nos acontecem, elas têm um motivo, né? E aí, o Espiritismo a gente pode completar que ele vem também tirar o véu da letra sobre uma questão que também era encarada às vezes com muita naturalidade pela humanidade, que é o aborto. Mas não tem um planejamento? Então também não é para a gente, né, declinar dessa proposta. Ainda mais porque envolve mais de um ser. Entendi? Isso aí. E a ideia, né, é disseminar esse materialismo, fazer com que a gente se encontre e tenha a consciência como um ser espiritual. E isso faz a transformação do mundo. Então, esses conceitos transformam as nossas leis humanas. Então, por exemplo, as nossas leis aqui no Brasil se pautavam lá em 1916, por exemplo, o Código Civil. A prioridade era a propriedade. O bem mais precioso era a propriedade. Aí a Constituição de 1988, pautada nos direitos humanos, etc. e tal, já veio transformando isso. Então hoje o bem mais precioso é a vida. Olha como isso muda, né? O ter não é mais importante do que o ser. Por isso que quando a gente tem um conflito jurídico, no plano de saúde, por exemplo, o que o juiz vai pensar? Eu vou dar a tutela para ele fazer a cirurgia de emergência, senão ele morre? Ou eu vou ver se ele pagou a mensalidade? Se ele não pagou, ele paga depois. Cobra da família, se ele vier a falecer, o que interessa é salvar a vida. Então, esses são os parâmetros, a influência desses parâmetros espirituais, né, que vêm pautados pela base de Kardec. E aí, lá na questão 798, inverti propositadamente, diz o seguinte: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Então, aqui a gente substitui a palavra
crença comum como conhecimento geral, conhecimento popular. Então, vai ficar recluso todo esse conhecimento dentro desse grupo restrito, ou ele vai ser universal? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então está em nós, faz parte da nossa vida. E aí vem a nossa responsabilidade. Então a gente sabe que não está sozinho. Nossa responsabilidade, como diz a questão 459 do Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam para a gente o quanto eles são capazes de nos influenciar. E aí a gente tem que pensar nisso, tanto em termos positivos quanto em termos negativos. Então, as influências negativas são aquelas que vão nos colocar mais apegados à matéria, ao egoísmo, ao orgulho. E as influências são positivas são aquelas que o Paulo falou aqui, relacionadas ao ser, relacionadas a Deus, à bondade, ao amor. Então, não é à toa que a gente busca a casa espírita e busca o passe, porque existe uma ação positiva no momento do passe. Espiritualidade, o aplicador e a gente que está ali receptivo para aquela ação. Então, pensar também nessas influências quando a gente pensar que não está sozinho. E eu estou aqui preocupada com ela. Bom, Ninguém falou ainda. então, gente, como destacamos lá do livro Fonte Viva, ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Então, quem vai transformar o mundo? É o Espiritismo ou somos nós? O que vocês acham? Somos nós, né? Então, não é o Espiritismo em si. Nós, utilizando a base de conhecimento. Nós, humanidade. Não digo nós, espíritas, não. E lá no livro Fenômeno Espírita, então, ele vem dizendo que o Espiritismo é uma ciência, cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles que impropriamente têm sido chamados de mortos. Então, a gente usa a palavra desencarne, ou seja, não é morte, é mudança de estado físico para o espiritual. Eu não tenho mais o corpo físico, mas continuo tendo o corpo espiritual. Então, quando você envolve essa demonstração experimental, como fez Kardec, você vai alcançando territórios mais alongados. E isso vem acontecendo, aí eu trouxe aqui para a gente, para dar conhecimento a vocês, não sei se vocês já tinham ouvido falar, Projeto Allan Kardec. Então, a gente tem a ciência pesquisando hoje os fenômenos mediúnicos. Por exemplo, o Orlando, que psicografa cartas, ele é acompanhado por pesquisadores. Para quê? Eles querem investigar, né, aquelas cartas que ele psicografa, como isso acontece, porque já se admite a vida após a morte. E essa comunicação é fato. Então agora a ciência está se interessando. E aí nós temos uma universidade, né, o Projeto Allan Kardec, começou a partir de um convênio entre a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Fundação Espírita André Luiz. Sua ampliação ocorreu a partir do convênio com o Museu Allan Kardec, que possui, além de manuscritos, documentos e um acervo iconográfico do período. Então aqui, na época, Canuto Abreu começou a levantar materiais relativos às obras de Kardec. Então me parece que o projeto tem aqui, na íntegra, o manuscrito do livro Céu e Inferno e o da Gênese. Então ele conseguiu resgatar o manuscrito original de Kardec. E aí a ciência, a universidade vem pesquisar. Ele tem uma base, que é o que Kardec escreveu, e tem uma obra hoje, editada sei lá quantas vezes. E aí ele compara. Houve transformação? O que a gente recebe hoje é exatamente o que o Kardec falou ou não é? Então a ciência está buscando a confirmação.
das obras e dos ensinamentos de Kardec. E o projeto tem por principal objetivo permitir o acesso público em geral e de pesquisadores de centenas de manuscritos, documentos. Então, quem quiser conhecer, é tudo online. Você digita lá no Google, Projeto Allan Kardec. Aí você vai abrir a página da universidade e lá você tem os manuscritos. Então, você vai pegar determinado documento, você vai lá e clica, tem a foto do manuscrito de Kardec. Então, para quem quiser se inteirar, né, e ver a importância que a ciência, que a educação está dando para Kardec. Né? Então, isso não é só aqui no Brasil, né, gente? É no mundo. Então, aí a importância desse pesquisador. E para concluir, acho que a gente pode sintetizar em termos de importância para a humanidade, o que Kardec significa para a gente, 3 pontos. Eu acho que foi muita coisa, né, que a gente comentou aqui, mas acho que tem 3 pontos que a gente pode considerar aí como os principais enquanto seres humanos que somos criaturas de Deus. A primeira é que Deus não está aqui para nos castigar. Deus existe como nosso Pai e nosso Criador. A segunda é que Jesus é nosso irmão mais velho, nosso modelo e guia, que vem nos trazer como que a gente deve fazer. E exemplificou tudo isso. E a terceira, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Por que que a gente sofre? Então, o Espiritismo ele mostra as causas atuais e anteriores da aflição, ampliando a bem-aventurança que Jesus veio nos falar, bem-aventurados os aflitos, mas explicando para a gente, com essa frase belíssima de Kardec, que o sofrimento com resignação é o prelúdio da cura. Nós sofremos para progredirmos. E dessa maneira a gente se cura enquanto espírito imortal. E o que desejamos é que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada. Não, pior que eu anotei aqui, eu fui anotando, não dava. Assim, rapidinho, 2 coisas para quem não conhece, eu ia falar. Pegue ou emprestado, quem tem o livro Cartas e Crônicas, os espíritas de carteirinha já conhecem. Mas quem não conhece, pegue esse livro e procure um capítulo onde está escrito Kardec e Napoleão. Ali você vai ver a programação que Kardec já tinha, né, para reencarnar e assumir todos esses compromissos que foram ditos aqui. Então não era um espírito qualquer, já era um espírito muito mais adiantado do que nós, né? Mas mesmo assim aceitou retornar para cumprir isso tudo. E aí, conforme elas vão contando a história, a gente, né, que viu o filme e lê alguns livros sobre a obra de Kardec, a gente vê a pessoa que era, o trabalho que ele teve para que codificar essas obras. Não era como hoje. Hoje é fácil, né? A gente poderia mandar um WhatsApp ou pelo telefone perguntas, porque ele fazia isso, ele escrevia perguntas e mandava para o mundo inteiro para serem respondidas pelos espíritos através dos médiuns de cada lugar do mundo, e depois ele recebia isso tudo de volta, colocava uma do lado da outra para ver se as respostas condiziam, se eram as mesmas. É lógico, com alguma diferençazinha, né? Aquelas respostas eram iguais, então isso aqui a gente vai publicar. E por isso, como foi dito aqui, a saúde dele, infelizmente, o levou à morte, porque ele não quis abandonar. Mesmo doente, ele foi até o final para nos trazer isso tudo que a gente tem hoje e que nos consola tanto. Não é à toa que a gente fala que é o Consolador prometido. Então, que a gente tenha muito respeito. Tem uma imagem dele aqui que eu estava de costas, mas até uma imagem muito legal que elas colocaram, que é uma imagem dele com um sorriso, né? Que a gente só vê Kardec com aquela cara fechada, uma cara meio esquisita, nem não. Até quem viu o filme foi muito bem retratado ali, um Kardec sorridente, alegre, que brincava com as crianças de colégio.
para a gente também parar com essa ideia de um Kardec sisudo, que não, ontem a gente guarde isso tudo, assim, a gente sabe que ele não espera de nós, não, eu quero um reconhecimento, não, pelo Espírito que era, não isso, acho que a gente saiba aproveitar isso que a gente está recebendo, e procurar colocar em prática, ajudando e levando adiante tudo isso que ele nos trouxe. Então a gente agradece Valéria, Tânia. Tinha muita coisa para falar de Kardec se a gente for deixar, mas o tempo não basta. Bom, então vamos fazer a nossa prece, para que possamos partir para a segunda parte. E assim, amigo Jesus, só temos a agradecer, Senhor, por essa tarde maravilhosa, onde aqui, Senhor, nos foi trazido um pouco mais sobre a vida e a importância do nosso irmão Allan Kardec. Toda a sua obra, toda a sua vida, tudo que ele sofreu, tudo que trabalhou, que se doou, Senhor, para nos mostrar realmente, como foi dito aqui, de onde viemos, quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Que ele possa, Senhor, receber a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso carinho. E que nós, Senhor, que nos dedicamos, estudamos e aprendemos a doutrina dos Espíritos, possamos procurar levar adiante tudo aquilo que aqui aprendemos, levando também os seus ensinamentos. Muito obrigado por tudo, Senhor. E obrigado ao nosso amigo, nosso irmão Allan Kardec, pelo trabalho e pela dedicação. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma tarde de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Os aplicadores de passe, por favor, possam se dirigir. Só antes da gente terminar,